origem do mundo e a origem do universo, e saber que de fato foi o nosso Deus com sua grandeza, o seu poder e sua infinita sabedoria que criou todas as coisas. Essas coisas são visíveis diante da gente. No nosso cotidiano, a gente consegue observar toda a criação do nosso Deus. A palavra está com o nosso reverendo, que estará dando o nosso estudo. Amém? Graça e paz da parte de Cristo Jesus a todos os amados irmãos. Que alegria estarmos em mais uma quarta-feira de oração, de estudo bíblico, de comunhão do Senhor. E nós, como vocês puderam observar, iniciamos uma nova dinâmica nesta quarta de fevereiro, contando aí com o apoio, a ajuda de alguns irmãos que também estão contribuindo, colaborando aí com a direção dos cultos, para que também possam participar da obra do Senhor, estarem envolvidos na vida da igreja. E nós chegamos hoje, queridos, ao nosso quarto estudo nesse tema tão especial, que é como tudo começou. Eu convido a sua atenção para o texto da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos de 17 até o verso 26. E depois também ainda o texto de Gênesis 6, de 1 a 10. Gênesis capítulo 4, versos 17 até 26. E depois 6, de 1 a 10. E vamos ler com atenção o que nos diz esse texto. No primeiro mês desse ano, mês de janeiro, nós dedicamos a falarmos sobre a fonte das evidências de como tudo começou, que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos aprofundando nesse nosso segundo mês de estudo sobre a origem de tudo, sobre o criacionismo, falando um pouco sobre a origem das civilizações. Vamos ver então em Gênesis capítulo 4, versos de 17 a 26, e também em Gênesis 6, de 1 a 10, um pouco sobre a origem das civilizações sobre a terra. Diz assim o texto da palavra de Deus. Quando você encontrar de pé em reverência à sua santa palavra, acompanhe comigo na sua Bíblia. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O capítulo 5 prossegue com a descendência de Adão a partir de Enos, a partir de Sete e de Enos, não é? Os descendentes diretos aí de Adão. Então, a partir do capítulo 6, dessa proliferação da raça humana, nós vemos então as consequências disso. Acompanhe comigo, capítulo 6, versos de 1 até 10.
como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Podeis sentar, queridos irmãos? Nosso estudo que tem prosseguido com a permissão do Senhor, chega então a esse nosso 4º estudo. E o livro que nós temos utilizado é este, Gênesis 1 e 2, do já saudoso irmão em Cristo, Adalto Lourenço, grande professor físico, matemático e também teólogo, e que foi um grande homem de Deus, muito contribuindo com as suas obras, dentre elas esta, para a doutrina da apologética, da defesa da fé, nomeadamente no que diz respeito ao criacionismo, a criação, a origem de todas as coisas. E um exemplar desse livro, gosto sempre de lembrar isso a você que está aqui, a você que está também nos acompanhando no YouTube da IPA, esse livro será ofertado, né, para quantos irmãos se fizerem mais presentes em todos os estudos de janeiro a dezembro, onde vamos examinar esse tema. Então não perca, faça um esforço, esteja sempre presente. Isso é um estímulo também para que você esteja conosco. Você não vai vir por causa do livro, vai vir certamente porque vai beber do conhecimento que vem do Senhor, vai aprender, vai estar em comunhão com seus irmãos. Então, nós vamos presentear com quantos irmãos tiverem mais frequência. Estamos anotando isto cada quarta-feira. Queridos, na nossa introdução nós destacamos que a história teve de ter um início, pois ela trata do universo que teve um início, do planeta Terra, que teve também o seu início, da humanidade, que teve o seu início, de todas as coisas criadas, as quais todas tiveram o seu início. Dessa forma, a origem da história está associada à origem da natureza, do universo e da própria vida. Antes da natureza existir, pela criação do Senhor, não poderia haver história. E antes do universo, antes da vida biológica inteligente, antes da narrativa das civilizações, não haveria história. A história, observada do ponto de vista do homem, como nós já vimos aqui nos estudos passados, é uma interpretação, é uma apresentação de interpretações humanas. Então, a história humana ela passa por esse crivo do olhar do homem sobre os acontecimentos, sobre os fatos, sobre a história das civilizações. Entretanto, Deus não está preso a interpretações. Ele não conta-nos a história na Bíblia de acordo com um valor pendente, de acordo com um objetivo. Ele conta-nos a história como ela é, porque ele estava lá antes dela. Essa é a segurança que temos com respeito ao registro da palavra de Deus e que nos traz o conhecimento sobre como tudo começou. A origem da história parte primacialmente daquele que estava lá, antes do início de todas as coisas. Para que tivesse a história contada pelos homens nos livros, nos registros, na cultura, na arte, foi preciso então que as coisas iniciassem. Deus nos conta a história com a maior legitimidade que existe, porque
ele estava antes de tudo iniciar. E por isso, falou a seu servo Moisés que registrasse, sobretudo, no livro do Gênesis, a origem de todas as coisas, mas não só no Gênesis. Vemos o relato da criação também, como no livro do profeta Isaías, que lemos aqui na nossa devocional. Vemos o relato da criação no livro dos Salmos, como no Salmo de 19, fala sobre a beleza da criação, a majestade e o louvor que a criação presta às obras do Criador. Deus estava lá antes de todas as coisas, e por isso não há fonte melhor e de maior autoridade para conhecermos a origem de todas as coisas. Por isso é na sua revelação, na Bíblia, que temos a fonte segura de referencial para coletarmos evidências sobre como tudo começou. E 3 elementos nós queríamos destacar com os irmãos nessa noite para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, queridos, é a origem da civilização. Como nós olhamos para estudos científicos, nós temos uma grande dificuldade de conceber da onde surgem as civilizações. E uma primeira diferenciação nós precisamos fazer. Existe, segundo a ciência moderna, uma diferença entre a origem da civilização e a origem da humanidade. Segundo os estudiosos, cientistas, a civilização surge depois da humanidade. A humanidade primeiro surge no contexto, obviamente, segundo a sua defesa, na evolução das espécies, e para isso ela vai se organizar em civilização posteriormente. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a Bíblia narra a história como ela é. Embora, baseados na teoria da evolução, defendam muitos estudiosos que a humanidade surge no continente africano e depois a civilização, por sua vez, vai se organizar no Oriente Médio. Atualmente, muitos pesquisadores vão trabalhar com a possibilidade de a humanidade ter surgido exatamente no Oriente, na Ásia. Entretanto, a grande maioria de fiéis e de genuínos historiadores concorda que o crescente fértil na região da Mesopotâmia é que foi o berço da civilização e ao mesmo tempo também da humanidade. E é exatamente aí que nós encaixamos a narrativa bíblica que diz que tanto a origem da humanidade quanto a origem da civilização aconteceram, adivinha onde? Segundo o relato do Gênesis, capítulo 1 e 2, no crescente fértil, entre os rios Tigre e Eufrates, isto é, na Mesopotâmia. A narrativa bíblica diz que tanto a origem da humanidade quanto da civilização ocorreram no crescente fértil, a região da Mesopotâmia, também conhecida como a planície de Sinar. Foi no Jardim do Éden, que era regado por um rio que se dividia em 4 braços. Vemos lá no relato da criação. O Pison, Gion, o Tigre e o Eufrates. E o capítulo 1 faz menção desses 4 rios. O Jardim do Éden, segundo a narrativa do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, está no Oriente Médio, conforme o espaço geográfico atualmente conhecido como o Oriente Médio, na região da antiga Mesopotâmia. O relato bíblico, por exemplo, vai apontar mais tempos adiante no relato de Noé, que nós estudamos recentemente aqui na IPA, na nossa escola bíblica dominical, ali onde ele se estabelece depois do dilúvio, a região do Monte Ararat. E então, a origem da civilização que nós conhecemos hoje parte da geração dos descendentes de Noé. O mapa que nos apresenta melhor esta colocação está aí, ó, a crescente fértil, na região aqui da Mesopotâmia. Está um pouco pequeno aqui, mas você pode observar, esse braço aqui é o rio Tigre, e logo abaixo dele o rio Eufrates. E aqui, nessa região, ficava o antigo Império Mesopotâmio. E depois foi também alvo de muitas disputas militares ao longo da história. Foi assim na Macedônia, tempos antes dos persas, também, da mesma forma, os babilônios, porque era uma terra extremamente fértil, por isso chamada pelos geógrafos crescente fértil. Uma terra banhada ali
por rios, pela bacia do Mediterrâneo, e por isso muito disputada, tanto do ponto de vista do interesse comercial dos povos, como também da fertilidade do solo, que próximo daquela região tinha mais potencial quanto ao plantio, à colheita. Então, queridos, a civilização, ela parte desse contexto aí da crescente fértil. Aponta-nos a Bíblia que a origem da civilização pós-diluviana, ou seja, após Noé, foi na Mesopotâmia, na planície de Sinar. Nessa região foi onde foi construída a Torre de Babel, na região das terras de Nimrod, onde ocorre a divisão das línguas, onde ocorre a dispersão dos povos pela superfície da terra. Então, quando os livros de história, muitos deles parcialmente certos, afirmam que o berço da civilização é a Mesopotâmia, eles não estão totalmente errados, mas, na realidade, eles estão tentando reconstruir a história da civilização que se formou após o dilúvio e não antes dele. A verdadeira história da civilização precisa tratar também da civilização que existiu sobre a terra antes do dilúvio, não apenas depois dele, os habitantes ou os descendentes de Noé. E é a partir daí que nós vamos para o nosso segundo ponto, queridos irmãos, que é a civilização pré-diluviana, antes das águas do dilúvio, da destruição da terra, como o Senhor, por se decepcionar com os rumos corruptos e degenerados da criação, decidiu então dar fim à criação e a todos os animais, assim tendo misericórdia, porque achou graça na vida do seu servo Noé. Os nossos antepassados não foram homens das cavernas. A gente já começa logo abrindo com essa polêmica, porque é muito importante, queridos, nós entendermos que os nossos antepassados pré-diluvianos não eram os supostos homens das cavernas. O homem das cavernas, como a história vai testemunhando nos registros arqueológicos, nas descobertas também de fósseis, nada mais são do que povos pós-diluvianos. Não são pré-diluvianos, e eu vou explicar por quê. Quando nós estudamos a civilização pré-diluviana, você percebe que a sua história foi interrompida abruptamente pelo dilúvio. Eles já estavam organizados. No texto que nós lemos em Gênesis 4, nós vemos que os descendentes de Caim, eles foram pessoas versadas, inteligentes, pessoas que dominavam tecnologias. Não eram homens primitivos, como tentam mostrar uma fatia interpretativa da história que você de repente estudou na sua escola. Os homens pré-diluvianos não eram homens das cavernas, eram homens inteligentes. A narrativa bíblica afirma que a civilização pré-diluviana, os homens antes de Noé e durante Noé, foram muito inteligentes. Por exemplo, a Bíblia diz que eles tinham, e por 3 razões nós vemos essa inteligência da civilização pré-diluviana. Primeiro, porque eles detinham a inteligência originariamente dada por Deus ao homem. Quando você volta lá para o Éden, você vai lembrar que Deus determinou a Adão que nomeasse os animais e que cuidasse do jardim. Adão, então, ele tinha uma inteligência fora do comum, um QI diferenciado para comunicar-se, para entender as relações dos animais, assim, nomeando-os conforme a sua espécie. É o que nos diz o livro de Gênesis. Sobretudo nos capítulos de 1 até 3, antes da queda. O homem, a partir da queda, da sua desobediência, ele vai perdendo gradativamente na história a sua inteligência originariamente dada por Deus. E isso foi sendo notado com a passagem do tempo. Por isso, aqueles primeiros descendentes ali, dos primeiros seres humanos criados, Adão e Eva, detinham uma inteligência fora do comum. Não eram homens das cavernas, eram homens com muita tecnologia, com inteligência. Como nós vemos nos capítulos de 4 até o capítulo 6 de Gênesis,
Uma segunda razão pela qual nós podemos afirmar que a civilização pré-diluviana era muito inteligente é que eles tinham contato direto com o Criador. O Senhor, ele descia na viração do dia para conversar com Adão e Eva no contexto do Jardim do Éden. Após o pecado, após a desobediência dos nossos primeiros pais, cessou essa comunhão direta. Entretanto, você observa, como aqui no texto de Gênesis, veja comigo, no capítulo de número 6, no verso número 13. Depois que Deus olhou para a criação e decide destruir a criação com as águas do dilúvio, ele se dirige a Noé. Veja o que está no verso 13. Então, disse Deus a Noé. Tá? Ele não mandou um mensageiro, como em outras gerações posteriores do povo de Israel. Ele diretamente fala com o seu servo. Volte alguns capítulos e vamos lá no capítulo de número 4, no verso de número 6, quando Caim vê que não agradou o Senhor com a oferta que ele apresentara, irando-se e ficando com o semblante caído. Então no verso 6 diz: então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? O Senhor vai para Caim e fala com ele, da mesma forma quando vai penalizá-lo por ter matado seu irmão. E ele fugindo como um errante. Capítulo 4, verso de número 6. Então lhe disse o Senhor, porque andas irado e lhe descaiu o seu semblante. E assim, Deus tinha contato direto com a criação, apesar da queda. Veja só, isso vai sendo transmutado para um contato através do profeta, tempos depois, mas esse contato direto dessa geração pré-diluviana trazia para eles fonte de conhecimento. O próprio Deus transmitia diretamente aos seus servos conhecimento, tecnologia, ciência, habilidades. E um terceiro motivo pelo qual podemos afirmar categoricamente que essa geração pré-diluviana era extremamente dotada de inteligência era a sua longevidade. Olha só. Um terceiro motivo importante está ligado à longevidade, pois, como nós vemos na Bíblia, a maioria da civilização pré-diluviana chegou a viver quase 1000 anos. Alguém que vivesse tanto tempo, queridos irmãos, aprenderia muito durante a sua vida. É por isso que nós hoje vemos o quanto que uma pessoa já mais vivida tem mais experiência, conhecimento, é mais seguro das decisões que toma, pelo menos via de regra é assim. E por que isso acontece? Exatamente pelo fato da vivência nos traduzir sabedoria. Por exemplo, existe um mínimo de 2 e um máximo de 5 eclipses solares para cada ano de um calendário que vivemos atualmente. Isso significa, queridos, que um pré-diluviano que viveu aproximadamente 1000 anos, ele teria vivido, ou que tivesse vivido pelo menos 900 anos, ele teria tido a oportunidade ao longo da sua vida de ver no mínimo 2000 eclipses solares, dos quais 500 teriam sido eclipses totais do Sol, sendo outros 1.500 eclipses parciais, anulares ou híbridos. Além desse tipo de informação, que é pela observação, como depois os gregos vão observando da mesma forma, calculando, anotando, descobrindo. Imagine só o quanto de conhecimento era repassado geração após geração com a sua observação da natureza. Imagine você o quanto Adão teria aprendido durante a sua vida, que segundo Gênesis durou 930 anos. Além de tudo que ele já tinha aprendido diretamente de Deus no tempo que ele viveu no jardim, que nós não sabemos quantos anos foi, antes de pecar, imagine só quantos seus filhos, Caim, Sete, os demais aprenderam com ele. E agora imagine você os netos de Adão aprenderam com seus pais e com seu próprio avô, porque ele viu até a sua 8ª geração e ainda estava vivo. Adão.
Não é difícil imaginar, queridos, a não ser que você esteja impregnado de evolucionismo, impregnado de secularismo, de um entendimento mundano sobre a origem das coisas. Não é difícil imaginarmos que a humanidade pré-diluviana poderia ter alcançado o desenvolvimento de muitas tecnologias que nós conhecemos hoje. Tubal-Caim, por exemplo, lá em Gênesis 4:22, foi artífice de todo instrumento cortante de ferro e de bronze. O processo de produção de ferro, queridos, como nós conhecemos hoje, desde a extração até a obtenção do produto final, é altamente tecnológico. Uma pessoa que não tivesse conhecimento sobre química, sobre o minério de ferro, a hematita, sobre o processo de refinamento, ao se deparar com ele, não daria o menor valor. Uma pessoa que não tivesse conhecimento tecnológico não teria condições de extrair o ferro do minério. O processo químico não é simples. É conhecido como smelter, segundo a química atual. Então, quando nós observamos, são etapas e muito delicadas e complexas. Tubal-Caim aqui, que foi a 8ª geração dos descendentes de Adão pela linhagem de Caim, ele sabia que o minério de ferro era da onde se extraía, então, o ferro dele para a construção de metais. Nós não sabemos quantos anos Adão tinha quando Tubal-Caim nasceu. Mas, se nós fizermos uma comparação com os descendentes de Sete, não é? o terceiro filho de Adão e Eva, nós vamos encontrar Matusalém como a 8ª geração. Matusalém nasceu quando Adão tinha 687 anos. A 8ª geração. E o primeiro ainda estava vivo. Podemos concluir que 700 anos após Adão ser criado e 800 anos antes do dilúvio ocorrer, já existia na Terra uma civilização com alto grau de conhecimento tecnológico. Por exemplo, nós vemos algumas demonstrações disso no texto de Gênesis capítulo 4. Em Gênesis 4, nós percebemos algumas características dessa civilização altamente tecnológica. Primeiro, no verso 17, diz que já haviam cidades. Vamos ver lá? Gênesis 4, verso 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Esse Enoque não foi o que foi trasladado, tá? Haviam cidades. Gente, quando você olha para aquele homem, né, do Neolítico, né, o homem lá, pré-histórico, nos livros de história que você se acostumou a ler na sua escola, diz que tinha cidade. Eles viviam lá, segundo a narrativa evolucionista, em bandos, de maneira muito primitiva, em cavernas. Por isso, o homem das cavernas não é esse homem aqui que a gente está vendo. Por quê? Porque isso é uma reconstrução tendenciosa da história. O que nós estamos a insistir com cada irmão que tem participado conosco desse estudo, que vai durar um ano, é que ao fim de um ano de estudos sobre a criação, você saia capacitado para entender que defender a origem de todas as coisas como sendo a criação da mão de Deus não é apenas uma questão de fé, também de lógica, de evidências. A Bíblia diz que já haviam cidades. Para isso é preciso conhecimento. Para isso é preciso organização. O homem não era um ser, antes do dilúvio, um ser estabanado ou com um pedaço de pedra cortando, né, os animais. Ele já era artífice. Ele era dotado de tecnologias. O texto no verso 20 diz que já existia naquela época a agropecuária. O agronegócio já existia lá na civilização pré-diluviana. Verso número 20 diz: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Eu já falei do gado, está lá, Jabal, no verso 20. Os que habitam em tendas e possuem gado.
não é? Então, o pai dos que possuem gado, no contexto da história bíblica, não era o Bronomezenga do rei do gado. É Jabal, como diz aqui, no contexto de Gênesis 4:20. Já dominava o homem a agropecuária. Essa civilização pré-diluviana, ela também já tinha no seu contexto cultural entretenimento musical. No verso 21, que nós acabamos lendo por antecipação, ele diz: o nome do seu irmão, o irmão do pai do gado, que era Jabal, era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Quem conhece um pouquinho de música sabe da complexidade, não apenas de se manusear um instrumento deste, como também da sua construção. É preciso que se domine técnicas de frequência, harmonia, o orifício do sopro do instrumento precisa ser adequada para que ressoe na nota correta. Um mínimo detalhe errado vai prejudicar todo o funcionamento do instrumento, pois na civilização pré-diluviana já existia o controle da técnica desse tipo de instrumento. Para entretenimento, uma civilização avançada. No verso 22, nós vemos que eles já tinham, na civilização pré-diluviana, tecnologia de mineração, siderurgia, metalurgia e também processos manufaturados. No verso 22 é dito: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, facas, espadas e outros suscetíveis ao corte. Da mesma forma, diz, de bronze e de ferro. Técnicas que hoje empresas dominam todo um setor comercial e que naquele tempo já era uma realidade daquela civilização. Assim, queridos, o avanço tecnológico que ocorreu nos 1656 anos que antecederam o dilúvio foi algo impressionante, simplesmente maravilhoso. E o que aconteceu com essa civilização? O texto vai nos caminhando, e é por isso que nós precisamos voltar nossos olhos exatamente para esta pergunta. Por que, então, quando examinamos as civilizações antigas por meio do registro arqueológico, não encontramos esse desenvolvimento? Por que quando os arqueólogos, os pesquisadores vão atrás de evidências dessas civilizações, como muito se diz aí, que não tem nada a ver, a civilização pré-diluviana é esta da Bíblia, não é a Atlântida, como alguns defendem, né? Ou como pensavam os nazistas da Alemanha, os arianos. Eles pensavam serem civilizações pré-diluvianas. Na verdade, as civilizações pré-diluvianas são da descendência de Caim, da descendência de Sete, conforme Gênesis de 4-6. E por que quando a gente olha para trás nós não encontramos registros desse desenvolvimento todo? A resposta é simples. Vamos ler todos juntos? Não ouvi. O dilúvio. O dilúvio apaga da história as evidências dessa civilização, restando para nós a Bíblia. Pode falar, querido. Pastor, a gente vê que o desenvolvimento, né, mental do homem, realmente ele condiz com as verdades que acabaram de ser ditas, né, pelo Senhor e ensinadas pelo Senhor. Então, se a gente for pensar naquela pré-história que é ensinada lá nos livros, o homem ali, ele não tinha conhecimento de nada. Ele inventou não, na verdade, descobriu o fogo, inventou algumas coisinhas que cortam, se vestiu algumas coisinhas de pele. E se fosse progredir nessa evolução que eles tinham lá, a gente não estaria hoje nem na metade do que a gente tem hoje em dia de tecnologias. E a gente vê que a evolução bíblica ela é tão verdadeira que mostra realmente esse desenvolvimento ainda acontecendo do homem ainda inventando algumas tecnologias, criando
o raciocínio mental do homem conforme ele vai trabalhando na sua mente, ela vai expandindo o conhecimento dela. Então a gente vê que acerca do pensamento e das verdades bíblicas, essa evolução ainda a gente vê ela acontecendo ainda de uma certa forma, né? O homem ainda consegue desenvolver ainda muita coisa, contrário do que acontecia, do que eles ensinavam acerca dos livros, né? Era uma evolução muito pobre em relação ao conhecimento e desenvolvimento mental. E aí a gente vê a certeza da palavra do nosso Senhor acontecendo hoje em dia ainda, sabe? E outra coisa interessante, por exemplo, o dilúvio, ele findou muita desses aparatos que foram criados, mas a gente consegue ainda analisar, por exemplo, o povo egípcio, né, que eles, eu de vez em quando assisto documentário acerca deles, eles ainda retinham muita tecnologia, muita coisa evolutiva para poder criar, desenvolver, trabalhar, e outros povos também que talvez não estavam cercados naquele ambiente ali. Então a gente vê o progresso do ser humano ainda desenvolver mentalmente e de uma maneira extraordinária. Tá? Essa Então, do Egito, muito bem lembrado, obrigado pela contribuição, querido. O Egito já vai ser uma das notáveis civilizações pós-diluvianas, que é o nosso ponto final, ponto número 3. Então, só para encerrar aqui essa ideia, nós não encontramos muitas vezes evidências pré-diluvianas por conta do próprio dilúvio. Parece até muito simples de entender, mas muitas pessoas têm dificuldade de compreender dessa forma. Então, o nosso ponto final, ponto 3, ele fala então das civilizações pós-diluvianas, ou a civilização pós-diluviana. Apenas Noé e a sua família sobreviveram ao dilúvio. É o que a Bíblia nos ensina. Deles vieram todas as civilizações posteriores, estudáveis. Não é? A partir deles, todas as grandes civilizações antigas surgiram na descendência de seus 3 filhos, como a gente vê lá em Gênesis 6, no verso, em Gênesis capítulo 10, de 1 em diante, quando fala dos descendentes dos filhos de Noé. Após o dilúvio, quando encontraram no Monte Ararat o estacionamento da arca, né, e ali retomou-se a criação, Sem, Cã e Jafé deram origem à descendência que repovoou a terra. E olha só, com a confusão das línguas na Torre de Babel, adivinha onde estava a Torre de Babel? Na região de Nimrod, na crescente fértil, como falamos lá no começo, na Mesopotâmia. A dispersão dos povos pela confusão das línguas foi um dos fatores que prejudicou o repasse daquela única família pré-diluviana que restou remanescente na terra. Veja, algumas coisas a gente precisa destacar aqui então, antes de nós prosseguirmos. Olha só. Todo o conhecimento tecnológico que Noé e seus filhos dominavam não era o mesmo que Tubal-Caim, que Jabal, como vimos aqui. É como no nosso tempo, nós temos gênios na nossa geração. Inventores, homens geniais, brilhantes no seu pensamento, nas suas descobertas. Mas nem todos nós somos gênios. Muita coisa você se beneficia, utiliza, mas não criou. Exemplo, um celular. Poucos de nós teriam capacidade de construir um celular do zero. Mas nós usamos ele, sabemos, dominamos essa tecnologia. Então veja, com a remanescência dessa única família, Noé, sua esposa, os seus filhos e as suas esposas respectivas, eles não necessariamente dominavam as tecnologias, eles conheciam. Já reduz aí drasticamente o conhecimento e o grau de tecnologia que a civilização pós-diluviana teria, porque estava na responsabilidade deles de repassar adiante. Mas ainda tinha muita inteligência para repassar. Só que conforme foram passando os anos, a ânsia do homem de ser igual a Deus, o orgulho, a vaidade, os levou à construção da Torre de Babel. Então a confusão das línguas, mais uma vez, interrompe, após o dilúvio, o atingimento daqueles degraus
de evolução tecnológica que eles tinham antes do dilúvio, porque a dispersão dos povos pela face da terra impediu que mais conhecimento tecnológico fosse repartido. Muito dele foi perdido. Esse fator da dispersão da Torre de Babel pode ter sido uma das razões principais pelas quais algumas civilizações antigas possuíam um conhecimento muito avançado e outras não. Por quê? Porque as que retiveram conhecimento de Noé e de seus filhos se notabilizaram no passado pela sua astronomia, pelo seu conhecimento apurado, como citado pelo irmão Marbson, os próprios egípcios. Podemos citar aqui o povo da região da Mesopotâmia mesmo, o povo da região dos zigurates, né? Ali do rio Indo, do Paquistão, povos que dominavam no passado. As civilizações que retiveram conhecimento tornaram civilizações com grande desenvolvimento na ciência, na tecnologia e na arte, como os arapianos e os próprios sumerianos ou sumérios. Entretanto, as civilizações que não retiveram o conhecimento transmitido possivelmente deram origem, adivinha quem? Aos homens das cavernas. Povos primitivos, aqueles que não retiveram. Diante da confusão das línguas, queridos, houve muita dificuldade de haver essa uniformidade como havia antes do dilúvio, com um idioma só, com o povo falando a mesma língua. Aí você vê a importância da comunicação. Podemos perceber, queridos, que a região da Mesopotâmia e os arredores, aonde a Torre de Babel havia sido construída, mesmo depois da confusão das línguas e da dispersão dos povos pela face da terra, continuou ali sendo um grande centro da tecnologia, graças à quantidade de povos que permaneceram naquela região. E possivelmente muitos povos que se formaram com a divisão das línguas, ainda pela proximidade, pelo contato, compartilhavam tecnologia. E não perderam-se, então, nesse avanço das raízes de Noé e da sua descendência. É por isso que você olha para as civilizações antigas e nota o alto grau de desenvolvimento. Muito tempo depois, já são outras raízes, mas serve para a nossa ilustração daqui sobre isto, essa perda do grau de avanço e da ciência do povo pós-diluviano. Os europeus, os espanhóis, precisamente, quando chegam nos povos nativos da América, eles se deparam e se maravilham e, com medo da sua ciência e do seu conhecimento, eles terminam ao exemplo dos maias, dos astecas, na região da América Central, e dos próprios povos incas, na região da Colômbia, na região ali nativa centro ou latino-americana. Eles tinham matemática, ninguém foi lá ensinar para eles no contexto europeu, aquele eurocentrismo, não é? Que parece que toda a inteligência do mundo estava na Europa, e por isso nas grandes navegações eles se alçavam numa pseudo-propriedade do mundo, querendo dominar, explorar e tomar o ouro da gente, que você sabe toda a história, como funcionou. Trazendo essa superioridade falsa, porque quando chegavam, os indígenas dominavam diversas áreas do conhecimento. E por não vestirem calças, eles o sufragavam como sendo seres inferiores. É triste reconhecermos isso, mas é a verdade. Então, queridos, quando a gente olha lá para trás, a gente tem essa tendência de imaginar que todos os povos eram, então, primitivos, o domínio do fogo, da roda, né? Enfim, tudo isto. Mas o fato é que depois do dilúvio, sim, essa inteligência do homem ela foi diminuindo, até mesmo porque eles já não tinham aqueles requisitos que nós vimos lá na origem das civilizações. Por que eles eram inteligentes? Eu citei 3 coisas lá, vamos ver se vocês lembram. Primeiro, é porque eles tinham a inteligência originária da criação. Segundo, porque eles eram longevos, viviam muito. Não é? E terceiro, porque eles tinham contato direto com o Criador. Já não aconteceu, mas da mesma forma depois do dilúvio. Quando você estuda, e basta estudar com calma, a genealogia do capítulo de 9 a 11 de Gênesis, e você vai ver os povos que habitaram e que se originaram da descendência de Noé e aonde eles habitaram. São
32 versículos aí. E você vai mapeando a história a partir daí, mostrando a fidedignidade do registro bíblico. Conclusão, queridos. Podemos ver que a região da Mesopotâmia e dos arredores, eu já falei isso, onde a Torre de Babel foi construída, mesmo após a dispersão, continuou sendo um centro de conhecimento tecnológico, graças à quantidade de povos que permaneceram naquela região. Muitos povos se formaram com a divisão das línguas devido à proximidade e contato, mas compartilhavam tecnologias. Bom, hoje, eu e você, que lemos essas páginas, podemos refletir sobre os nossos antepassados, verdadeiramente como eles eram, criados à imagem e semelhança de Deus, que planejaram como nós, edificaram como nós, estudaram como nós, sonharam como nós, e agora são apenas parte de uma história esquecida. Que não fosse o relato bíblico, jamais teríamos conhecimento. Mas eles não caíram no esquecimento por acaso. Muita atenção nisso. O abandono da verdade fez com que isso acontecesse. Eles se tornaram inúteis para Deus, apesar de todo o seu avanço tecnológico e de sabedoria. Como nós vemos no relato de decepção que Deus faz a Noé com respeito à corrupção humana. Seria muito provável que eles se ensoberbeceram das suas muitas realizações, assim como também nós nos ensoberbecemos das nossas. Corremos, portanto, o mesmo risco que eles. E o desfecho da história vai ser igual. Abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 24, versos de 37 a 38. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 37 até 38. Vou pedir para dois irmãos lerem para a gente. O primeiro vai ser o Max Cordeiro. Vai ler para a gente o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 37 a 38. E depois, ao seu lado, nosso irmão Newton Costa lerá Lucas 17, 26. Vamos ver primeiro com o nosso irmão Max Júnior, Mateus 24, 37 e 38. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E o 39 também, por favor. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Lucas, capítulo 17, verso de número 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O 27 também, por favor. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Uma civilização muito avançada, entretanto soberba. Uma civilização muito versada na tecnologia, entretanto vaidosa, corrupta, desobediente aos mandamentos do Senhor. Eles caíram no esquecimento. Hoje o que temos a respeito dessa civilização pré-diluviana é o que a Bíblia nos ensina. Nós também corremos esse mesmo risco quando nos reforçamos ou quando nos guardamos, nos acautelamos na nossa própria sabedoria. Vaidade da vaidade, como diz o pregador, o escritor Salomão, já idoso, quando escreve o livro de Eclesiastes. Galileu Galilei, o pai da astronomia na Grécia Antiga, ele diz assim: a ciência humana, de maneira nenhuma,
nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é a obra de Deus e a mais notável. E por isso, queridos, é que, como Albert Einstein disse certa vez, foi a frase que usamos no nosso primeiro estudo: um pouquinho de ciência, não é, nos afasta de Deus, muito nos aproxima dele. É por isso que a ciência ela não é inimiga da fé, mas sim, ela precisa ser lida no contexto das Escrituras Sagradas. E aí, como tudo começou? Nós vamos continuar nesse estudo, refletindo na próxima semana sobre Gênesis e a ciência. Vamos falar na próxima semana sobre a relação do livro de Gênesis, o seu propósito e também o propósito da ciência, refletindo um pouco sobre essas áreas que elas não são inimigas, mas coexistem, tentando, ou melhor, a ciência tentando, Gênesis. Já nos explicando como tudo começou. Dizem que um homem precavido vale por dois, né? Gente, vamos ficar de pé. Antes de encerrar a gravação, fica o convite para você que nos acompanhou aí no YouTube, nesse estudo. Venha participar conosco aqui na IPA. É melhor, é muito melhor. Aqui você tem comunhão, aqui você pode tirar dúvidas, aqui você tem o calor do povo de Deus reunido. E a gente se alegra com isso. Então venha fazer-nos uma visita, nossos cultos às quartas às 19h30 e aos domingos às 9 e 18 horas. Não deixe também de acompanhar o nosso site da IPA, ananindeua.ipb.org.br e também nas nossas redes sociais, o canal da IPA no YouTube, que é isso que você acompanha, e também nosso Instagram, @IPBAnanindeua. Que Deus nos abençoe. Eu pedi o microfone seja levado para o nosso